o Evangelho de João, ele tem 21 capítulos. E a partir do capítulo 13, nós vemos uma crescente de João explicando as profundezas do reino de Deus e do amor de Deus. E nós vamos abordar justamente o capítulo de número 13. E eu queria que você lesse comigo. Esse episódio narrado por João diz respeito à quinta-feira que antecedeu a crucificação de Jesus na sexta-feira. É a celebração da Páscoa. Eu já preguei aqui, tenho pregado com frequência sobre essa última semana, mas hoje nós vamos olhar um olhar de João. Como é que João conta essa história? E ele conta dando ênfase, é o único dos evangelistas que conta o que é que Jesus faz aos discípulos e que é uma grande lição para todos os seus discípulos que viriam depois. Leiamos a palavra de Deus, João 13, 1, a partir do 1, diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Preste atenção na força dessa expressão. Amou-os até o fim. Verso 2. Sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair a Jesus, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Pedro, você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: Pedro, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas lave os meus pés, lava também as minhas mãos e lava também a minha cabeça. E Jesus respondeu: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, porque todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Verso 17, e é o centro dessa leitura: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Vamos orar? Essa é a oração de confissão. É onde nós abrimos o coração. Não vamos pedir por ninguém, nem por nós mesmos, a não ser a misericórdia de Deus.
amado, diante de um Deus que é impossível conceituar em palavras, nós nos aproximamos em reverência e temor diante dessa palavra que é vida, que é santa e que vai até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e vai buscar no fundo do ser humano a própria imagem de Deus para restaurá-la. Nós confessamos diante do Senhor os nossos pecados pessoais, por palavras, por pensamentos, por ações, e nós estamos na iminência de tomar do pão e do vinho, e nós não queremos fazer isso de forma indigna. Isso não significa que somos moralmente perfeitos. Ninguém pode se aproximar de um Deus que é santo 3 vezes. Mas por causa de Jesus, por causa da sua obra, ousadamente, no poder do Espírito, nós nos aproximamos da tua mesa. E na tua mesa tem pão para o faminto, tem vinho, que é a alegria, e tem o lavar dos pés, que o Senhor nos ensinou primeiro e nos chamou a fazer isso como um sinal do reino de Deus, que já chegou e que nós oramos pela sua plenitude. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma das expressões mais belas da Bíblia Sagrada é a informação que Deus, o Deus da Bíblia, revelado em Jesus Cristo, diferentemente de todas as outras expressões de fé no mundo, é um Deus que é capaz de falar algo que soaria absurdo para outros fundadores de religião. Ninguém chamaria, mesmo um budista integrado à sua religião, chamaria Buda de meu amigo. Nenhum muçulmano se aproximaria do Deus Alá, o Deus que ele adora, e o chamaria de amigo. Nem os chineses, com a sua cultura milenar, chamaria Confúcio de amigo. Mas João escreve o seu evangelho e nos dá uma informação que é quase absurda. Um Deus que revelado em Jesus, o Deus feito homem, que nos diz: já não vos chamo de servos, nem de seguidores, nem de prosélitos da religião. Eu vos chamo de amigos. João começa o capítulo 13 nos dando uma informação que é preciosa para a gente compreender o que é uma expressão viva de fé. E a primeira expressão é que o reino de Deus, esse reino que vem em poder, em valores, e que invade um reino ante Deus, e que vai entrando na história, e que vai salvando os seres humanos, e que vai incluindo eles no corpo de Cristo, esse reino de Deus, que veio ser trazido por Jesus Cristo, é um reino de amigos. Não é um reino que está baseado em centros de poder, embora Deus seja poder. É um reino que está baseado num relacionamento. E esse relacionamento é um relacionamento de amigos em amor. Nós cristãos dizemos com razão que Deus tem poder. Mais do que isso, Deus tem todo o poder, Ele é todo poderoso. Mas nós não afirmamos que Deus é poder, embora Ele tenha poder e tenha todo o poder. Mas nós ousadamente dizemos: Deus tem amor. Mas não só isso, Deus é amor. Isso é uma expressão quase absurda dos evangelhos. Um Deus que é santo, é poder, que tem todo conhecimento, tem
todas as possibilidades, criou e sustenta tudo. Mas o escândalo da cruz é revelar um Deus que diz: eu sou o próprio amor. E é por isso que João vai nos dizendo que esse reino de Deus é um reino de amigos. E que amigos fazem? Amigos são leais. Amigos não concordam em tudo, mas eles são leais um com o outro. Amigos olham uns nos olhos dos outros. E amigos estão sempre pedindo perdão uns para os outros. O que fazem mais amigos? Amigos são transparentes. Amigos não deixam que as dificuldades da vida vão separando eles. Amigos chamam para conversar. Amigos dizem: tem alguma coisa entre nós que não pode continuar e a gente precisa tirar isso. Então a gente se socorre de um outro grande amigo, que é Jesus Cristo. Em oração juntos nós os perdoamos e dizemos assim: o reino de Deus é um reino de amigos. A Bíblia é tão pródiga em falar sobre amizade, que a gente jamais deveria esquecer de relacionamentos como de Davi e Jonatas. Que coisa maravilhosa! Davi, um homem chamado por Deus para uma grande missão, agora é chamado para viver junto da corte de um outro rei, o rei Saul, um rei ímpio em muitos aspectos, mas tinha um filho chamado Jonatas. E Jonatas se afeiçoa tanto de Davi. Era uma amizade tão íntima, tão próxima, que deixava todo mundo impressionado. Como pode esses dois serem tão próximos, tão parecidos? Eles são capazes de dar a vida um pelo outro. E é uma amizade que afirma o amor e afirma a masculinidade sem nenhum problema. Agora, olhe para Jesus. Quando Jesus se aproxima de uma cidade chamada Betânia, é curioso como os evangelhos vão dizendo, e Jesus ia de um lugar para o outro e sempre dava um jeito de dar uma passadinha nos arredores de Betânia, porque lá moravam 3 grandes amigos de Jesus. Vocês se lembram quem são? Maria, Marta e Lázaro. O reino de Deus é um reino de amigos. Os amigos de Betânia de Jesus revelam na morte de um deles, de Lázaro, Jesus se aproximar de um homem morto num túmulo e Deus chora. Olha que coisa, só amigos faz isso. Ele tem o poder da vida, nós já cantamos aqui. Deus tem poder, tem todo o poder. Mas o Deus da Bíblia se revela olhando para um corpo que os efeitos do pecado levou à morte, mas é amigo de Jesus. Então, antes dele ressuscitar, antes dele mostrar o seu poder, ele primeiro mostra o seu amor. E João registra no seu evangelho uma expressão absurda: Jesus chorou. O reino de Deus é um reino de amigos. Isaías 41 mostra a relação de Deus com um homem chamado Abraão. E Deus promete uma bênção para uma nação inteira. E diz assim: vocês são herdeiros dos patriarcas. E vocês serão abençoados por mim, por causa do meu amigo Abraão. Que coisa extraordinária! O reino de Deus é um reino de amigos. Mas João continua nos explicando esse reino. Ele mostra que o reino de Deus é um reino de amigos, e amigos aprendem a lavar os pés uns dos outros. Expressão bela de João 13. E tendo Jesus os amado, aos seus discípulos, os amou até o fim. Não é um amor passageiro. Não é uma paixão de conveniências. É um amor de quem vai às últimas consequências. É um amor que é sacrificial.
É um amor que percebe quando os pés do outro estão sujos pelas andanças num mundo que está sujo. E fala assim: que tal a gente se reunir em nome do nosso amigo Jesus e a gente lavar os pés uns dos outros? Aí a gente olha para os pés uns dos outros e falou assim: olha, esse caminho que você está caminhando, que você me contou, não é um bom caminho, está sujando os seus pés. E amigo a gente ouve. Amigo a gente não ouve só com os ouvidos. Amigo a gente ouve com o coração. E quem ouve com o coração é capaz de ouvir mais fundo. Porque o reino de Deus é um reino de amigos. E os amigos lavam os pés uns dos outros. Os amigos não deixam o outro com os pés sujos, para que as outras pessoas condenem os pés sujos. Mas ele é capaz de fazer como esse amigo chamado Jesus. Olha os verbos que João utiliza. Jesus está à mesa, o jantar está servido, mas antes deles comerem, Jesus se levanta. Essa expressão é bonita, porque Jesus se levanta. Quem se levanta é quem está pronto para servir, quem está pronto para ajudar. Jesus se levanta e Jesus tira a sua capa. É uma revelação de alguém que é Deus, mas se esvazia de ser Deus, para ser como eu e você, para ensinar a gente a ser humano. Ele tira a sua capa de mestre, de Deus, de autoridade máxima. Ele tem poder, mas ele se revela como amor. Terceiro ato, João nos explica que ele coloca uma toalha na cintura. Revela que o Deus da Bíblia se esvazia de ser rei para se tornar um servo. Só escravos faziam isso. Colocar uma toalha para servir alguém. Quarto ato de João, ele derrama água numa bacia e começa com toda delicadeza e com toda compenetração a lavar os pés dos discípulos. A amizade de Jesus com seus discípulos chega às raias do absurdo. Pedro, que é o primeiro, quando Jesus se aproxima com a toalha, com a bacia, sem a capa, como alguém que veio servir, Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus e Pedro diz assim: Jesus, você não está pensando em fazer o que eu acho que o Senhor vai fazer. Não é possível que o Senhor virá lavar os meus pés, eu, Pedro, que não sou digno nem de chegar nem próximo do Senhor. E a resposta de Jesus é uma resposta de amigo. Pedro, se eu não lavar os teus pés, se eu não fizer o que eu preciso fazer a você, que você não entende agora, mas você entenderá depois, você não pode fazer parte do meu ciclo de amigos. Quando Pedro ouve isso, ele entende o que é um reino de amigos. E ele fala: Senhor, se é assim, então não lava só os meus pés, lava as minhas mãos também. Pedro começa a entender que a amizade do reino de Deus não é uma amizade só de palavras. É uma amizade que usa as mãos, tem ações concretas, ações de resgate, ações de ajudar quem precisa, ações de tornar uma fé viva e uma fé que se traduz em obras de justiça. Amigos lavam as mãos porque precisam usar as mãos sempre para abençoar uns aos outros. Mas Pedro percebe mais: lava os meus pés, lava as minhas mãos, mas lava também a minha cabeça. O que é que Pedro começa a perceber? Na cabeça da gente às vezes passam coisas que não são limpas a respeito dos amigos. A gente às vezes acha que os amigos de fé, de caminhada, os amigos de família, os amigos de relacionamento, nem sempre estão amando a gente como a gente acha que os amam. Às vezes passa pela nossa cabeça que a comunidade de Deus, o corpo de Cristo, nem sempre está santificado. Às vezes a gente tem a compreensão que
nem nós, e principalmente os outros, somos dignos de se aproximar de uma mesa de amizade. Mas Jesus começa a ensinar e Pedro vai aprendendo. Senhor, não lava só os meus pés. Lava as minhas mãos e lava os meus pensamentos. Lava os meus valores. Que eu seja capaz de ser leal. Que eu seja capaz de ser transparente e, sobretudo, que eu seja capaz de falar a verdade em amor. Estar pronto para perdoar e receber o perdão. O reino de Deus, continua João, é um reino de amigos, amigos que lavam os pés uns dos outros, mas amigos que mantêm-se limpo pela palavra de Deus e lavam os pés com regularidade. É impressionante que Jesus, ao fazer isso, ele diz ao Pedro, se eu não fizer, você não terá parte comigo. E quando Pedro se deixa lavar e quer ser lavado todo, Jesus mostra como é um relacionamento de amizade. E diz, Pedro, você está empolgado, Pedro. Tem coisas que eu estou fazendo aqui e você nem vai entender agora. O significado profundo de lavar os pés uns dos outros. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Pedro. Todos que se deixam lavar pela minha palavra já estão limpos. Todos que se banham diariamente da minha palavra já estão limpos. O que eles precisam é, quando se reunirem em torno do meu nome, aprender a lavar os pés uns dos outros, porque o resto já foi limpo pela palavra do Espírito e pelo Espírito da palavra. Amém, gente? A beleza de Cristo é revelada nesse texto de João como um referencial para a vida. E é por isso que João termina o seu texto mostrando que aqueles que se sentam à mesa da amizade, como nós estamos fazendo agora, aqueles que entenderam que Jesus disse assim, eu já não vos chamo de servos, porque as outras religiões têm servos, têm prosélitos, têm aqueles seguidores, mas vocês não, vocês são meus amigos. Porque os meus amigos, como é próprio dos amigos, sabem tudo sobre a minha vida e eu sei tudo sobre a vida deles. E sabe qual é a beleza da amizade? É que você mesmo sabendo tudo sobre o seu amigo, inclusive as falhas, você não deixa de amá-lo. Ao contrário, você ama mais ainda e ama até as últimas consequências. O reino de Deus é um reino de amigos. Para amigos a gente abre o coração. Para amigos a gente abre a vida. Para amigos a gente oferece as mãos. E para amigo a gente oferece também a nossa mente, como um sinal de que nós aprendemos a lição do nosso mestre. João termina o seu texto, e eu já termino essa reflexão bíblica, dizendo assim, vocês serão felizes. É um texto com contexto de amizade, mas ligado à felicidade. Se alguém quer perguntar o que é felicidade para um cristão, João responderia assim, felicidade é ter amigos, porque o reino de Deus é um reino de amigos. E ele vai dizer assim, feliz vocês serão, se agora que aprenderam o meu exemplo, começarem a praticarem. Que beleza! O evangelho de Jesus é o evangelho daquele que disse, quem tem amor maior do que este, que foi capaz de dar a vida pelos seus amigos. Ser amigo de Deus é entender o Salmo 1. É aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quer ser amigo de Deus? Ande conforme o conselho de Deus. Ser amigo de Deus é não estar na roda dos escarnecedores. É não chamar o mal de bem e o bem de mal. Porque os amigos não chamam mal de bem. Os amigos, quando percebem que o mal está lhes atingindo, eles vão para a roda do perdão, para a roda da ceia do Senhor, confessam uns aos outros
e aprofundam mais a amizade em perdão. O reino de Deus é um reino de amigos, porque num ambiente de amizade, tudo é em torno de uma vida que está plantada à margem de um rio. E é uma árvore que floresce, que as folhas não caem e que dá fruto no tempo certo. E aí no reino de Deus, que é um reino de amigos, quando a gente começa a viver essa dinâmica do reino de Deus, tudo quanto eles fizerem prosperará. Você entendeu o reino de Deus como é? Então a palavra de Deus está dizendo para mim e para você: pegue a bacia, pegue a toalha e coloca na sua cintura. Separe um pouquinho de água numa tigela. E aí vocês começam a lavar os pés uns dos outros. Tudo que tiver de poeira do chão da vida, fica nessa água. Porque a água, como palavra de Deus, vai lavando a mim e a você. Aí a gente vai se aproximar da mesa do Senhor. Não porque a gente tem méritos, mas porque foi um amigo que chamou a gente. E esse amigo falou assim para a gente: vocês não conseguirão, nem o melhor de vocês, fazer jus a essa mesa. Mas o pecado de vocês, eu já levei lá no madeiro. A conta está paga. E isso é uma das coisas que eu gosto muito na fé cristã. Amigos pagam a conta um dos outros. E o maior de todos os amigos pagou uma conta que eu nunca poderia pagar, que eram os meus pecados. Mas ele diz: vem, mano, vem para o meu reino é de amigos, e eu quero que você tenha 1 milhão de amigos. O Roberto Carlos cantou isso, mas ele não entendia. Só o evangelho pode dar essa ideia. Eu quero ter muitos, muitos amigos, porque o maior dos amigos fez por mim o que eu não poderia fazer. E agora tudo o que eu puder fazer, eu vou fazer pelos amigos, porque o reino de Deus é um reino de amigos. Você vai se aproximar da mesa do Senhor. Você não é santo o suficiente, mas tem um amigo que é santo o suficiente e nos faz participante dessa mesa. E você também não é um pecador, tão pecador, que o sangue de Jesus não possa lavar você e trazer de novo para a mesa de amigos. O reino de Deus é um reino de amigos, e a mesa do Senhor é a mesa onde antes de comer a gente lava os pés uns dos outros. Amém, gente? Vamos orar a respeito disso enquanto nós participamos da ceia do Senhor. E eu queria que você agora, se puder, feche os teus olhos e ore comigo a um Deus que se revela como amigo. E que nas palavras do próprio Jesus ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Tendo amado a cada um de nós, Ele nos amou até o fim. Aonde pode ir o amor de Deus? Aonde nenhum ser humano pode chegar. Nenhuma prática humana pode definir. Mas é um chamado para um reino, onde através da ceia do Senhor, nós somos chamados a reconhecer que houve um que morreu por meus crimes, os meus pecados, as minhas falhas morais. E quando eu estava longe, Ele me chamou e disse: vem, meu amigo, senta à mesa, abre o coração, porque eu já comecei a fazer a boa obra em você, e vou levá-la até o fim, porque o amor de Deus é um amor que nos ama até o fim. Pai, nós te agradecemos pelo teu grande amor. E vamos participar agora da ceia do Senhor, certo de que há um Deus santo 3 vezes, só se Ele fizesse um amigo como nós, é que a gente poderia se aproximar. É no nome de Jesus que nós nos aproximamos. Amém.